Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse programa, ao meu canal. Eu me chamo Acrísio de Medeiros, sou psicanalista, terapeuta, especialista em acessar o inconsciente. E aqui eu ensino pessoas como você a como se livrarem de bloqueios emocionais, eliminando traumas de infância em até 5 semanas. Bom, convidei você para cá para a gente conversar um pouco sobre excesso de trabalho, né? Parece que falta tempo para mim. Mas é mesmo excesso de trabalho, o não merecimento me leva a isso, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Bora? Já convida seus amigos aí, manda o aviãozinho para a turminha, para vir aqui conosco para falar um pouco. De repente, o excesso de trabalho deles faz vocês estarem longe, né? Então, chega mais, né? Seja bem-vindo, Maria Selma, Cristiane Barbosa, Jussara, boa noite. Leide, Giovana, Gamercell, Samara, Milene, Michele. Boa noite, Andréa Zanetti, tudo bem? Então vamos lá. Já que estamos aqui, né? Vamos começar essa coisa boa que é esse encontro nosso aqui. Deixa eu já colocar algumas coisinhas aqui. O nosso tema, então, para quem acabou de chegar, é falta de tempo para mim, ou excesso de trabalho, ou não merecimento. O que é isso? Bom, vocês sabem que uma brasa longe do braseiro, ela se apaga, né? E ela perde o brilho, a capacidade, a energia, perde a vida. Então esteja perto do braseiro para que você se acenda de novo. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Junte-se aos bons, para que você também fique bom, né? Tá bom. Bem, é falta de tempo para si próprio. É excesso de trabalho mesmo? Vamos falar? O excesso de trabalho, ele traz algumas grandes perdas. Primeira que eu quero dizer para vocês é a expressão da exaustão. O excesso de trabalho traz uma expressão de exaustão. E a pessoa diz assim: eu não aguento mais essa rotina exaustiva. Você vive assim? Você já se sentiu assim? Pô, eu tive muito isso. Eu tive muito. Se bem que a maioria dos trabalhos em que eu executei, eu era apaixonado pelo que fazia, mas chegava um ponto em que eu estava cansado, sabe? E o excesso de trabalho traz essa expressão: eu não aguento mais essa rotina exaustiva. Se você falar isso, fica por aqui, que eu vou te dar duas dicas maravilhosas mais lá para frente sobre como se livrar disso. Traz também o seguinte: frustração com a falta de tempo. A pessoa que tem excesso de trabalho se sente frustrada e ela diz assim: eu nunca tenho tempo para mim. Tudo que eu faço é trabalhar. Já ouviu isso? Eu nunca tenho tempo para mim. É uma frustração, ela está declarando essa frustração, não é? Você sente isso? Você sente? É dolorido isso. Eu posso te ajudar. Vamos lá, vamos seguir juntos. Tem um terceiro problema muito grande que o excesso de trabalho traz, que é uma preocupação com o futuro, né? Não sei como vou continuar assim. Tenho medo que a minha saúde esteja se deteriorando. Não só a saúde, né? Tenho medo de continuar assim e tenho medo de que a minha família esteja se perdendo, meu casamento esteja se acabando, né? Por causa do excesso de trabalho. Olha quantas coisas. Vou trazer mais uma quarta coisa para você. O isolamento e a solidão que o excesso de trabalho traz. E isso é demonstrado numa fala seguinte: tenho me sentido sozinho ultimamente. Não tenho mais tempo para meus amigos e meus familiares. Já viveu isso, né? Eu não tenho mais tempo para ninguém. Eu ando sozinho. É ruim isso, né? Nossa. Se você vive assim, fica por aqui. Fica por aqui que vou ter um caminho para você. Vamos lá. Sexto, o excesso de trabalho traz culpa, um sentimento de culpa e autoexigência. Talvez aqui você vai encontrar mais respostas.
Eu deveria estar fazendo mais, é pouco que eu estou fazendo. Se sente culpado, né? Sinto que estou decepcionando as pessoas. Olha só, autoexigência. E aqui mora um pouco do não merecimento, um pouco não, muito. Eu deveria estar fazendo mais. O que é isso? Não é? É uma punição o tempo todo? As pessoas devem estar decepcionadas com meu pouco trabalho. Só estou trabalhando 16 horas por dia, né? Presta atenção nisso, hein? Tem mais uma, ó. A perda, o excesso de trabalho traz a perda do sentido e do propósito da sua vida. A perda do sentido e do propósito. O excesso de trabalho traz isso. Sinto que eu estou apenas sobrevivendo. É ou não é assim? Não vivendo de verdade, só estou sobrevivendo. Imagina, acorda cedíssimo e volta tardíssimo para casa, né? E passa o dia trabalhando e não aproveita nada da vida. Nem sei mais o que realmente me faz feliz. Essa é uma frase que sai e mostra o sentido de perda, do sentido da vida e do propósito. Tem uma, ó, negação de problemas. O excesso de trabalho traz a negação de problemas. É só uma fase ocupada. Eu vou superar tudo isso, mas já faz quantos anos que você está nessa fase? Você está negando que tem algo. Você está negando que tem problema. E o excesso de trabalho vem e você diz, é só uma fase. Já já vou superar isso. Tem 10 anos que você não sabe como é seu filho, sua esposa. E tem outra, desvalorização das necessidades pessoais. Você sabia que tem necessidades pessoais? Mas o excesso de trabalho traz isso, a desvalorização da sua necessidade pessoal. Quando você diz assim, o trabalho é mais importante agora, posso descansar depois. Você já pensou isso? Quando você fala isso, ou quando você pensa, o trabalho é mais importante agora, eu me esqueço, né? Vou descansar depois. Olha, presta atenção, né? Desse jeito. Bem, então, por que eu vivo em excesso de trabalho? Qual dessas frases pega você? Qual dessas? Né? A gente fica nesse ciclo, Dani. Eu vivo isso também, já vivi muito isso e às vezes eu me pego. Será que quando eu digo agora o trabalho é importante, não eu? Será que estou sendo justo comigo? Será que eu não estou acabando com o meu corpo, com as minhas relações, com o que é de mais importante na minha vida, em nome do trabalho? E depois eu digo assim: de que adiantou trabalhar tanto se eu perdi a esposa, perdi marido, perdi filhos, se eu perdi a saúde, estou nessa cama de hospital, estou tomando 18 comprimidos por dia, 32 comprimidos por dia, por causa do trabalho? É isso mesmo que você queria? Esse é o presente que o trabalho está te dando? Não sou contra trabalho, não, mas é importante a gente prestar atenção no excesso, o excesso de trabalho, tá? Então vamos falar. Por que é que eu vivo assim? O que você acha? Por que você vive desse jeito? A Elô está dizendo, eu estou no ciclo da ansiedade, isso. E o trabalho, o excesso de trabalho faz isso. Nós vamos ver daqui a pouco, Elô. Fica ligada aí. Ó, por que que você vive esse excesso de trabalho? Você consegue pensar aí. Porque não adianta a gente ficar batendo um papo aqui sem você refletir e transformar alguma coisa em você. De nada valeu, não é? É importante que você possa se transformar também com esse nosso bate-papo. Senão, de que valeu, né? Não é mesmo? Então, por que você vive esse excesso de trabalho? Já pensou? Então vamos falar dele. Por quê? Por quê? É porque nós vivemos uma cultura de trabalho intenso. É cultural, é familiar. Olha quantas vezes você ficou sozinho na sua casa quando criança e seus pais trabalhando feito louco, três empregos, é ou não é? Quem teve aqui pai e mãe que passava o dia todo trabalhando e chegava à noite e você passou só uma solidão danada? Quem? Diga lá. Olha, a Nídia dizendo, estou muito ansiosa do trabalho e cuido dos outros. Então, desse jeito. Quem aqui não viveu uma infância
em que aprendeu que trabalho era mais importante. Claro, a cultura nossa do trabalho é assim mesmo, né? Eu tenho que trabalhar intensamente porque assim as pessoas vão me valorizar, assim eu mostro que eu tenho valor, assim eu mostro que sou uma pessoa séria, assim eu mostro que eu sou dedicado, assim, assim, assim. E aí a cultura do trabalho, trabalha, 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 né? Nossa, enquanto a gente trabalha demais, a gente perde a vida. Demais. Eu não estou falando em trabalhar, estou falando no excesso, tá? Fica bem claro isso, pessoal. É o excesso que eu estou me referindo. A Raquel dizendo: meu pai trabalhava muito, mas minha mãe ficava em casa com os filhos, tá certo? Também trabalhava muito, né, Raquel, em casa, sua mãe, né? Muito, não é brincadeira, não, não ficava de lazer, né? Eu digo que o trabalho em casa é muito mais pesado, ele não para. Ele dura 24 horas, não para. Lá fora de casa, a gente pode sair às 8 da noite e saiu, mas em casa não tem sair, tem ficar o tempo todo. É ou não é? E aí, quem ajuda em casa? Quem? Quem ajuda? Não tem quem ajude. Né? E a escrava do lar fica lá. Às vezes usamos o trabalho para nos esconder. Muito bem, Luana, nos esconder de outros problemas. Aí que tá. Você acertou. Quando a gente fala de excesso de trabalho, estou falando de um problema. E ó, é cultura nossa. E nós vivemos esse problema e não percebemos, porque é normal, é cultural. Todo mundo está trabalhando feito louco. Feito louco. Quem daqui acorda às 4 horas da manhã para pegar o busão, para pegar a estrada de carro? Né? E fica 6 horas dentro de um ônibus, mais 8 horas de trabalho, são 14 horas fora de casa. Que vida, né? Nossa! E essa é a cultura do trabalho intenso, não é? Então tá. Segundo porquê, pressão financeira. E sabe qual é uma das maiores pressões financeiras que a gente vive? Sabe qual é? É quando eu digo, pode faltar dinheiro amanhã. Aí eu enlouqueço hoje. E aí a gente fica com essa pressão financeira, não é? E a pressão financeira faz o quê? A gente trabalhar mais e mais. Eu preciso trabalhar, como a Rosângela dizendo aqui no YouTube. Eu tive, minha mãe trabalhava três turnos. Olha só, puxa vida. Não é porque o sistema nosso é assim, as coisas são muito caras e às vezes a gente sente a pressão financeira nos rondando. Poxa, a gente precisa pagar uma internet melhor, precisa ter um celular melhor, precisa ter uma casinha melhor, precisa e as coisas vão e a gente trabalhando mais e a gente não usa dessas coisas, né? Olha só, a pressão financeira faz isso, me faz entrar no excesso de trabalho. Quando é que eu vou conseguir equilibrar isso, né? A tecnologia e a conectividade não podia faltar, né? E aí aparece uma quebra de limites, quebra de fronteiras. Há 20 anos atrás, quando a gente saía do trabalho, ninguém ia infernizar a gente, não é? Nos grupos, na internet. Ninguém. E nem eu ia fazer, porque eu não tinha acesso. Então eu ficava em casa. Agora não, a gente sai pegando o elevador, já está ali se comunicando, descendo do carro já está ali se comunicando. E a tecnologia e conectividade fizeram a gente trabalhar 30% mais do que já trabalhávamos. Não é? Presta atenção, se você nunca foi nas férias e nunca acessou lá o trabalho, e as pessoas te ligando, o que, que eu faço? Você de férias. E você, às vezes, quando sai de férias, diga, ligue para mim. Ou você, nas férias, liga para eles. É ou não é? Conectividade, a tecnologia invadindo a nossa vida e a gente vivendo o excesso de trabalho. Né? Ah, muito bem, vamos mais um para frente. Falta de consciência e equilíbrio. E isso é o que leva a gente a excesso de trabalho. Pô, eu não tenho consciência, eu não percebo que eu estou sendo diluído como um café, como um Nescau, um chocolate Toddy, nossa, fiz propaganda, como um achocolatado, não é? Estou sendo diluído.
como um açúcar que cai na água, como um sal que cai na água, dentro do trabalho, porque eu não tenho a consciência disso, e eu vivo enterrado anos, anos e anos a fio. Né? E eu não consigo equilibrar, porque eu tenho medo, em função de tudo isso, é uma cultura, é uma pressão financeira, tecnologia, conectividade, e eu não consigo equilibrar minha vida. Se eu tenho 6 horas para mim, eu não uso. E aí está faltando equilíbrio e consciência em mim. Né? Tá? Isso é um porquê a gente vive nesse excesso de trabalho. Mas tem mais coisa aí. Quando é que o trabalho é uma fuga, como disse a colega? Eu esqueci o nome dela. Oh, desculpa aí, hein? Eu acho que é Rosângela. Quando é que o trabalho é uma fuga? Porque o trabalho, com equilíbrio e consciência, puxa, ele é uma ótima ferramenta para a gente, não é? Para a gente crescer, para a gente conquistar o que a gente precisa, sem precisar morrer de tanto trabalhar, morrer e perder outras coisas, né, em vida. Então, quando é que o trabalho é uma fuga? Presta atenção se você está nisso, né? Quando? 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 Quando eu procuro evitar emoções desagradáveis. É muito fácil eu fugir da tristeza, da raiva, do medo, da ansiedade, da depressão no trabalho, porque o trabalho, ele me distrai. O trabalho me distrai. Quantas pessoas deprimidas estão trabalhando, né? Todo mundo que está deprimido e não está disfuncional está no trabalho. E no trabalho se distraem. Aquele tempo de 8, 10, 12 horas está distraindo ela. Ela está como numa morfina, sem ter contato com aquilo. Quando ela volta a ter contato com aquilo? Quando ela sai do trabalho e volta para a atividade diária dela da casa. Aí ela adoece. Fica ansiosa, explodindo, triste. Não é? E essa é uma fuga. E o trabalho ele faz isso. Eu viro um dependente do trabalho para fugir de ansiedade, de depressão, de tristeza, de raiva, entende? Então, para evitar emoções desagradáveis, eu mergulho no trabalho de cabeça. Presta atenção se isso não está acontecendo. O que é que você tem que fazer? Fica ligado, tem que trabalhar essas emoções e não fugir delas no trabalho, não é? Tem uma vizinha que tem um casamento falido, ela tem 2 empregos para ver menos o marido. Então, ela está acabando com a vida dela, né? Está tomando veneno para o outro morrer. Se o casamento não funciona mais, tchau. Mas não se mata, não é? Então, meu Deus, né? Triste isso. Evitar problemas pessoais. É a segunda fuga. Quando eu entro em excesso de trabalho, pela fuga de problemas pessoais. Que acabou de dizer, desculpa, eu não lembro o seu nome, é a Nails and Nature. Eu não me lembro se é Celina, não me lembro o seu nome. Quando os e-mails são profissionais, né, a gente não fica sabendo o nome, desculpa, tá? Mas você disse que a vizinha tem 2 empregos para ver menos o marido, porque o casamento já faliu, para evitar problema pessoal. Então eu mergulho no trabalho para evitar problema pessoal. Problema com o marido, com a esposa, com filhos, com pais, não é? Problemas pessoais. O Zito aqui dizendo no TikTok: a crise foi abandonada pelos meus pais e era espancado pelos meus avós. Criei ansiedade e sofro. Olha, Zito, não sei, nós estamos falando de trabalho, excesso de trabalho, né? Mas esse caso de abandono, ele também aparece no trabalho, sabe? Você vai ver daqui a pouco. E essa sua dor é um trauma de infância, ela pode ser curada, tá? Continua comigo. Em breve eu vou te dar umas novidades, surpresas agradáveis para você sair dessa situação. Vamos lá. Fabiola, isso, Fabiola, obrigado. Vamos lá, então, para evitar problemas pessoais, eu caio no excesso de trabalho e é tomar veneno para o outro morrer, pelo amor de Deus, né? Vamos ser sensatos nessa hora. Ou, outro motivo, recompensas imediatas.
O trabalho traz recompensa imediata que a vida no dia a dia não traz. Aparentemente não traz. Se você seguir um caminho reto, você recebe também recompensa rápida. Mas o trabalho traz um elogio, trabalho feito louco, a recompensa financeira, e eu posso comprar algo para preencher um vazio interno, não é? Eu posso aparentar felicidade com um carro bom, com um celular bom, com uma roupa boa, um corte de cabelo bonito, com uns enchimentos a mais, né? Recompensa rápida, que eu não vejo isso no casamento. Porque para um casamento dar certo, é preciso, como os antigos falavam, comer um saco de sal de 60 quilos juntos. E depois disso, você vai aprender que vale a pena estar com essa pessoa. Quer dizer, leva muito tempo. A gente quer resultados imediatos no casamento, nas relações, em muitas coisas, até na academia. A pessoa vai na academia, quer em um mês estar com o corpão sarado. Daqui para frente as academias vão lotar, porque todo mundo quer ir para a praia em dezembro, bonitão. Mas como? Em 2 meses vai ficar bonitão, né? Aí faz um monte de dieta maluca, né? Expõe o corpo a risco para querer em 2 meses. E a gente quer isso nas relações, quer isso com a saúde. Gente, a vida não é um acender e apagar de luzes. Não é assim. A vida é acender um braseiro, assoprando com calma. É preciso se acordar. A gente está falando da juventude, da garotada, que é uma garotada muito rápida, mas que não se prende a muitas coisas, que não querem lutar, mas a gente está fazendo a mesma coisa, não é mesmo? Somos todos iguais, né? Vamos lá. Mais um quando eu caio no excesso de trabalho, pelo medo do meu vazio interior. Eu não quero encontrar esse vazio interior. Eu tenho medo. E aí eu fujo no trabalho. Vai ser sempre uma fuga. Quando eu vou me encontrar? Né? É, Meire está dizendo a verdade. Meu ex-marido não tinha tempo para nós, só para os outros, só trabalhar para pagar contas. Foge, foge, evita problemas pessoais, porque sabe, às vezes não sabe como resolver. Nunca aprendeu a resolver um problema pessoal, de ordem pessoal. Como que a gente aprende? Na família, em casa, não é mesmo? E como é que ele via papai e mamãe resolvendo problema pessoal? Descendo o cacete um no outro, não é? Não aprendeu. Então, está na família, tem problema pessoal, não sabe como resolver. Tem aula por aí, alguma escola que ensina a resolver problema pessoal? Tem. Fica perto de mim que você vai aprender. Sabe? Não tem. Então a gente aprendeu lá na infância, com os nossos pais, e aí a gente chega hoje num casamento, tem problema, não sei como resolver. O que eu faço? Fujo para o trabalho. E isso não resolve, isso afasta. E assim a gente perde possíveis boas relações. Vamos lá em frente, coisa boa. Qual é a origem da fuga? Duvido vocês responderem aqui para mim. Qual é, pessoas? Ó, a gente foge para o trabalho. A gente foge para o excesso de trabalho. Qual a origem dessa fuga? De onde vem essa fuga alucinada? Estou fugindo de alguma coisa. E da onde? O que é que me faz fugir? O que é que promove essa fuga? Vamos ver quem que responde aí. Então, vou esperar, hein? Vamos ver quem que responde aí. Tananã, tananã, tenho que trabalhar, pois sou pai e mãe. Todos nós temos que trabalhar, Clécia, todos nós. Não estou falando que a gente tem que parar de trabalhar, não é isso. Estou falando do excesso de trabalho, sem consciência, sem equilíbrio, tá? E o que nos impulsiona a fugir, né, para o excesso de trabalho são ninguém respondeu, vocês estão fracão, hein, né? A origem do excesso de trabalho dessa fuga são os traumas de infância. Oh, é exatamente isso. E olha, não tem quem ensine um caminho para não se exceder no trabalho. A gente fica com medo, como a colega falou. Eu sou pai e mãe em casa. Não é? Então,
Você não é pai e mãe, você é mãe. Você tem que dar o sustento. O pai sumiu, o pai fez qualquer coisa. Mas você é mãe, você tem que dar o sustento, você tem que trabalhar demais, ok? Mas e aí, como é que você vai equilibrar isso? Como, Clécia? Como você vai equilibrar? E se quando o seu filho, não sei a idade do seu filho, eu estou usando esse exemplo seu, tá? Eu não conheço você, eu não sei a idade do seu filho, não sei a situação, eu respeito muito você. Mas imagina seu filho com 30 anos dizendo, nunca estive perto da minha mãe, porque ela sempre estava trabalhando. Tem um vazio muito grande dela. Não aprendi afeto, não aprendi, não que você não dê, não estou falando de você. Mas tem vazios nas crianças que os pais trabalhadores em excesso não conseguiram preencher. Eu estou falando em excesso, não estou falando de trabalho, estou falando em excesso, tá? Então presta atenção. Às vezes, tudo aquilo está encadeado. A pressão financeira, a cultura de um trabalho intenso, a alta tecnologia. A gente vai por esse caminho e esquece que tem tesouros escondidos que o dinheiro não compra, a televisão não compra, o celular não compra, que é o afeto, o carinho, a presença. E os filhos, nós fomos filhos, somos, né? Filhos criança, nós fomos filhos criança. E a gente sabe o vazio da presença dos pais. É ou não é? E esse vazio da presença dos pais se chama traumas de infância. E é esse trauma de infância que nos empurra ao excesso de trabalho, por não querer encarar as emoções, por não querer encarar as situações, os problemas em casa, sabe? Para não querer olhar o vazio interior, para ter uma recompensa imediata. É o trauma de infância que me empurra para isso. Como resolver essas coisas? Resolvendo traumas de infância, mas não vou falar agora. Ó, o que os traumas de infância, quais traumas de infância provocaram isso? Tem muitos, e em cada pessoa um trauma tem um impacto, né? Em cada pessoa o trauma tem impacto. Mas eu quero falar de dois traumas de infância que provocam essa fuga para o trabalho excessivo. Só de dois. Só de dois. O primeiro, abandono e negligência. Quando a criança se sentiu abandonada e negligenciada. Negligenciada é o seguinte, ela tem necessidades. Ela tem necessidade de aprendizado, e aprendizado não é escolar apenas, é aprendizado de vida, como abotoar um sapato, como colocar uma calcinha, como escolher uma roupa para se vestir, como pentear o cabelo. O que eu falo para aquela menina, o que eu falo para aquele menino? Sabe? Tem necessidades. E a gente, quando negligencia, às vezes a fome, o frio, a limpeza, o cuidado pessoal, a criança sente, e isso é um trauma de infância. E aí ela cresce com a necessidade de provar o valor dela e buscar validação externa. Como? Trabalhando demais. Ela trabalha demais para mostrar o valor dela. Eu tenho valor, eu trabalho demais, eu trabalho demais, eu trabalho demais. Você tem valor, você não precisa trabalhar tanto assim, fica aqui perto de mim. E, aliás, você precisa de validação externa. Isso é que o abandono e a negligência na infância, que é um trauma, causa na vida adulta. Ninguém fala isso. E você está trabalhando feito louco para provar para o mundo que você tem valor. Para com isso. Você tem que provar para você que você tem valor, não é para o mundo. Quando você reconhecer que você tem valor, vai começar a mudar muita coisa. O trabalho você pode diminuir, colocar limites, você vai ser respeitada, você vai crescer, você vai ter mais dinheiro, você não precisa trabalhar tanto assim. Você está fazendo as coisas erradas, sabe? Então, agora eu vou falar do segundo trauma. São vários, eu disse que são vários. Eu só estou dando exemplo de dois. Expectativas parentais elevadas. O que é isso? Quando os pais esperam do filho, da filha, algo muito elevado, sabe? Algumas pessoas dizem assim: eu era visto como o exemplo de casa. Expectativa altíssima, e essa pessoa sofre até hoje tendo que dar exemplo.
O contrário disso, meu filho, você me decepcionou. Aí essa criança cresce e é um adulto. Eu conheço esse cara, médico, feito louco, querendo fazer o melhor do mundo para aplacar aquela fala do pai lá na infância. Você me decepcionou. Expectativas parentais elevadas. E a criança cresce com a pressão interna intensa para atender às expectativas dos pais. E aí enfia o nariz, a cabeça, os pés no trabalho, feito louco. Feito louco. Pouco nunca é suficiente. E aí a gente entra no adoecimento, excesso de trabalho. Né? Bom, passos para você resolver isso. Estamos chegando 8h30 e está na hora de acabar essa live, porque senão, né? Mas passos para resolver. Vou deixar 2 dicas aqui. Passos para resolver o excesso de trabalho. Grande Tiago Brito! Beijo para você, meu irmão. Gente boa. Aí vem, né, Lei Fund. Não sei como é seu nome, espero que seja esse. O burnout é isso, excesso de trabalho feito louco, eu não suporto, somado às pressões, somado ao medo de perdas, à pressão financeira. Burnout em inglês quer dizer pegar fogo, né? Queimou, fundiu a cabeça, né? Então, excesso de trabalho. Como a gente faz passos para resolver o excesso de trabalho? Primeiro, o pessoal não tem outro caminho, tá? Vou ser franco com você. Elimine os traumas de infância que estão relacionados a essa fuga para o excesso de trabalho. Mas a crise, eu não me lembro, isso é um papo para um outro dia. Eu não me lembro dos meus traumas, não precisa lembrar, você vai se conectar. Tem caminhos para fazer isso. Tem vários caminhos para fazer isso. Tem uma metodologia própria que você vai andar. Tem um caminho das pedras que eu te ensino para você fazer isso. Mas é um passo de cada vez. Eu quero que você entenda que é possível você trabalhar com equilíbrio, com respeito a você, a sua vida, com respeito à família, com respeito às pessoas, você crescer no trabalho, você ganhar dinheiro sem enlouquecer. É a loucura, o excesso que está fazendo você perder. Você ganha para um lado, mas perde do outro. Não é ganhar perdendo, é ganhar ganhando. Então tem que ter equilíbrio. E o caminho é eliminar traumas de infâncias conectados a esse excesso de trabalho, tá? E o segundo, gabaritos familiares. Eu já falei em outros encontros aqui sobre gabaritos familiares, que é uma descoberta que eu fiz, que ela é muito maior do que crenças limitantes. Crenças limitantes são pensamentos que a gente adota como a nossa lei de vida, sabe? Gabaritos é muito mais, e é por isso que as pessoas resolviam crenças, mas continuavam nos erros. Os gabaritos é uma coleção, uma união de crenças que se juntam e formam um único gabarito. E é nele que você tem que encontrar, mas ninguém encontra isso, porque não sabem da existência disso. Passei 17 anos buscando esse maledeto gabarito familiar e encontrei. E eu sei o caminho para chegar nele. E isso é mágico, isso é milagroso, isso é fantástico, porque a gente pode viver uma vida melhor, sem excessos, sem excessos, né? E ser feliz. Então, como a brasa que se afasta do braseiro vira carvão, perde energia, cor, perde força, perde brilho, volta para o braseiro, para você se acender de novo. Mantenha sua chama acesa. Quinta-feira nós vamos ter nova live. Semana que vem vou ter live todas as noites. Você quer se livrar de bloqueios emocionais como excesso de trabalho na sua vida? Elimine traumas de infância. Isso se resolve na origem e em você. Meus alunos podem falar sobre isso muito mais. Se tem algum aluno aqui, Carla Rosa, um beijo para você. Dani, um beijo para você. Se tem algum aluno meu aqui, diga como a gente faz isso. É maravilhoso, né? Manter a chama acesa e eliminar traumas de infância. Quero agradecer.
Estou aqui em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Amanhã é feriado aqui no Rio Grande do Sul, é dia do gaúcho, né? Mas eu estarei por aqui, tá bom? Beijo muito grande. Obrigado, Íblia. Beijo grande, Ednelza, Alícia, Rosângela. Obrigado, Dani, Carla Rosa. Obrigado, Ita, Dona Ita, meu amor, minha paixão, Dona Ita, Cordeiro. Um beijão. Cristiane Barbosa, Nana Pires. A live fica gravada assim, lá no YouTube, tá? No YouTube. Passa lá no YouTube, @Crisio de Medeiros, você tem todas as lives gravadas. Pode correr lá. Eliane Nolasco, um beijo para você, fica com Deus. Muito obrigado, gente. Tenha uma boa noite. Gratidão. Quinta-feira, às 20 horas, a gente se encontra aqui. Tchau, tchau. Um abraço.